Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Mago Frater Paulo, fazendo mais um videozinho aí pra vocês. E como o intuito do canal é divulgar conhecimento, eu vou usar aqui a fonte de pesquisa aqui, né? A Enciclopédia Livre, Wikipédia, né? Para fazer algumas pesquisas assim, junto com vocês, pra gente estar atento a fake news. Estamos passando uma situação de segundo turno, as eleições de presidente no nosso país, né, o Brasil. E tem alguns termos aqui que eu queria pesquisar junto com vocês. Claro que tem outras fontes mais acadêmicas, um estudo mais acadêmico, autores que vocês podem pesquisar depois. No caso aqui é para trazer a luz, né, que se faça a luz, né, o conhecimento, né, da energia, da consciência plena, da consciência desperta, de alguns termos, o significado de alguns termos, né? Porque nós estamos numa polarização, né? De dois caminhos, de duas vias que atuam de modo diferente, né? É que na verdade, verdadeira, né? O termo é bem redundante, né? Verdade verdadeira, só existe dois partidos, né? Políticos. Aqueles que vão atender os interesses dos pobres, dos menos favorecidos, e aqueles que vão atender os interesses dos ricos, né? São as duas vias de acesso que é o neoliberalismo, né? O neoliberalismo que vai atuar no dentro do capitalismo, né? E vai trazer toda uma agenda neoliberal para trazer os interesses dos empresários, né? O interesse dos detentores, né? Do capital, né? E outra via mais social-democrata, que ela vai olhar para os interesses dos menos favorecidos, dos pobres, da pessoa que precisa de uma assistência, né? Então nós vamos entender mais ou menos um conceito. Dificilmente eu trago isso no canal parte de política para não ter polarização. Como o canal é de espiritualidade, mas eu me vi iluminado, né, pela centelha de Lúcifer para trazer conhecimento, né? Trazer conhecimento, propagar o canal ele tem esse viés luciferiano da propagação do conhecimento, né? Que é o despertar da clareza, né? De tirar os véus de mistérios, os véus de Malkuth, os véus aqui, né? Da Matrix, e ter uma consciência mais desperta e buscar o autodesenvolvimento a partir do conhecimento, da sabedoria e das experiências vividas em Malkuth, né? Então aqui, vamos ver alguns termos, vocês podem procurar depois mais autores, né? Com gabaritado. Mas eu vou usar aqui como uma fonte de pesquisa aqui livre, gratuita na internet aqui. Vocês podem. Não é porque é gratuito que não é boa, né? É Wikipédia, né? Ela consegue trazer alguns termos pra gente estar analisando aqui. Então aqui, o primeiro o capitalismo, né? O capitalismo é um sistema econômico, né? Baseado na propriedade privada dos meios de produção e sua operação com fins lucrativos, né? As características centrais desse sistema incluem, além da propriedade privada, a acumulação de capital, o trabalho assalariado, a troca voluntária. É um sistema de preços e mercados competitivo em uma economia de mercado. A tomada de decisões e de investimentos são determinados pelo proprietário dos fatores
de produção nos mercados financeiros e de capitais, enquanto os preços e as distribuições de bens são principalmente determinados pela concorrência do mercado, né? Economistas políticos, sociólogos e historiadores adotaram diferentes perspectivas de suas análises do capitalismo e reconhecem várias formas dele na prática, que incluem o capitalismo de livre mercado, o capitalismo de bem-estar social, o capitalismo capital, né? Então vocês podem estar pesquisando, nós já conseguimos entender que uma grande parcela de partidos políticos são ligados ao tema do capitalismo, né? Do capitalismo, do neoliberalismo. Porque o neoliberalismo vai atender exatamente essa agenda. Claro que nem todo o sistema econômico, político, social, ou sistema econômico, ele tem suas falhas, tem suas vantagens e suas falhas, né? Porque não adianta você criticar, mas o socialismo tem muita desigualdade, o socialismo, as pessoas passam fome. Mas no capitalismo tem gente comendo osso aí, roendo osso, né? Então, todas essas filosofias, esses sistemas econômicos têm o seu lado positivo e o seu lado negativo. Mas perceba aqui que o capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada, né? Vocês podem estar pesquisando esse termo. Propriedade privada é uma designação legal para a posse de propriedade por pessoa jurídica não governamentais. A propriedade privada é distinguível da propriedade pública, que é a propriedade de uma entidade estatal, e da propriedade coletiva e cooperativa. Então você pode estar clicando, pesquisando. O que eu quero que você entenda é que você pode pesquisar esses termos e não se pautar por fake news, por fontes estranhas, né? Então você pode ter a ideia do que o capitalismo, como o capitalismo age e como que ele vai atuar, né? Então, baseado na propriedade privada, nos meios de produção e na sua operação com fins lucrativos, né? As características centrais desse sistema incluem, além da propriedade privada, a acumulação do capital, o ganho financeiro, né? A acumulação do capital e trabalho assalariado, troca voluntária de um sistema de preços competitivo. Então, já deu para ter uma ideia, claro que isso aqui é só uma introdução. Cabe a você pesquisar mais sobre o assunto. Então nós podemos passar aqui para o neoliberalismo, que ele vai ter uma ligação com o capitalismo, né? O neoliberalismo, né? O neoliberalismo é um termo que, especialmente a partir dos anos 80, tem sido empregado em economia política, né? Economia do desenvolvimento, em substituição a um termo anteriormente utilizado, tais como monetarismo, neoconservadorismo, consenso de Washington, né? Ou reforma de mercado. Então, aqui ele fala que foram implementados a partir do início dos anos 70 e 80. Seus defensores advogam em favor da política da liberação econômica extensa, com privatizações, austeridade fiscal, desregulamentação, comércio livre e cortes de despesas governamentais, a fim de reforçar o papel do setor privado na economia. Então ele abre o neoliberalismo, ele quer tirar o poder, né,
do Estado, diminuir o poder do Estado e entregar mais poder para o setor privado da economia, né? Vocês podem ver que existe muitos partidos, né, de direita apoiam essa agenda neoliberal, né? Como aquilo que eu falei para vocês. Economia para o mercado, venda, importação, isso é super importante. O PIB depende de vendas, de exportações, de importações, de vender produtos para outros países. Isso é importante para ter um resultado positivo na balança comercial ligada ao PIB, né? Para ter uma divisão de renda per capita, né? Mais igualitária, né? Então é importante a venda também, uma agenda neoliberal, mas também é importante também uma agenda social também, né? Existem muitas pessoas que elas precisam de um auxílio, né? Precisam recomeçar na vida. Então o ideal é que se encontrasse uma mediação entre o capitalismo e o socialismo, né? Que atendesse os interesses de mercado, de vendas, exportações, aumento do PIB e não esquecesse de uma agenda social de pessoas que dependem de ajuda, né? Então tá bem claro que o neoliberalismo ele voga, né? Advoga para a liberação econômica, abrir a sua nação para trabalhar com vendas, né? Com comércio, abertura econômica dos países, né? É a favor das privatizações, austeridade fiscal, desregulamentação, livre comércio e corte de despesas governamentais, a fim de reforçar o papel do setor privado na economia. Você vê que muitos candidatos falando, tem que privatizar, é uma agenda neoliberal, então, para atender o interesse desses partidos mais ligados à direita, né? À direita, né? E que trabalha com essa agenda de abertura econômica, que foca mais na abertura econômica, na economia política, na economia de desenvolvimento, nessa agenda mais neoliberal, né? Que ela casa muito bem com o capitalismo, né? Que é o sistema econômico baseado na propriedade privada e nos meios de produção, a fim de e a sua operação com fins lucrativos, né? Já o que o socialismo, né, é uma filosofia política, social, econômica. Então, o socialismo é uma filosofia política, social e econômica que abrange uma gama de sistemas econômicos e sociais caracterizados pela propriedade social dos meios de produção. Inclui as teorias políticas e os movimentos associados a tais sistemas, né? A propriedade social pode ser pública, coletiva, cooperativa ou patrimonial. Embora nenhuma dessas definições englobe os muitos tipos de socialismo, né? A propriedade social é um elemento comum, né? Os tipos de socialismo variam com base no papel do mercado e dos planejamentos na alocação de recursos e na estrutura de gestão de organização. Os socialistas discordam sobre o governo, particularmente o governo existente, que é o veículo correto para a mudança. Então existem vários tipos, né, de socialismo, né? Vários tipos de socialismo. Então aqui você pode estar procurando mais afim o significado mais das palavras, né?
Então, sistemas socialistas são divididos em formas não mercantil e de mercado. O socialismo não mercantil substitui os mercados de fatores e do dinheiro por planejamento econômico integrado ao critério técnico ou de engenharia baseado em cálculos realizados em espécie, produzindo assim um mecanismo econômico diferente que funciona de acordo com as leis e as dinâmicas econômicas diferentes daquelas do capitalismo. Um sistema socialista não mercantil elimina as ineficiências e crises tradicionalmente associadas ao acúmulo do capital ou do sistema de lucros do capitalismo. Vamos dar uma olhada aqui na social-democracia. Então, social-democracia é uma ideologia política que apoia a intervenção econômica e social do Estado. Então, que o Estado auxilia as pessoas, né, o povo de uma nação, né, para promover justiça social dentro de um sistema capitalista. E uma política de envolvimento do Estado, de bem-estar social, sindicatos, regulação econômica, assim promovendo uma distribuição de renda mais igualitária, de um compromisso com a democracia representativa. É uma ideologia política originalmente de centro-esquerda, tá? Então você vê aqui que ela tem algo, né, de socialista, né? Dessa ação do Estado para a justiça social dentro regulação de sindicatos, né? Então aqui você consegue ver o real sentido de cada palavra, consegue ter uma visão melhor de cada termo, né? E o comunismo aqui ele é mais filosófico, né? Porque ele fala que o comunismo é uma ideologia, um movimento político, filosófico, social e econômico, cujo objetivo final é o estabelecimento de uma sociedade comunista, ou seja, uma ordem socioeconômica estruturada sobre as ideias do igualitarismo, propriedade comum dos meios de produção e a ausência de classes sociais, do dinheiro e do Estado. Como tal, o comunismo é uma forma específica, mas evoluída do socialismo, né? O comunismo inclui uma variedade de escolas de pensamentos, inclui o marxismo e o anarco-comunismo, assim como as ideologias políticas agrupadas em torno de ambos, dos quais compartilham a análise de que a ordem atual da sociedade deriva do capitalismo ou dos sistemas econômicos dos seus meios de produção. Então tem toda aquela parte de Karl Marx, né, de um estudo da filosofia deles aqui, do livro Capital, né? Mas já deu para eu entender que o comunismo aqui seria bem uma coisa bem utópica, né? Para alcançar seria uma evolução do socialismo, né? Você alcançar, né, uma sociedade na qual do igualitarismo, a filosofia política é uma doutrina que defende a igualdade dos direitos e oportunidades para todos os seres humanos, tanto no âmbito da política como no âmbito econômico e social, né? Propriedade comum, né? Meios de produção, ausência de classes sociais, isso é bem utópico isso, né? Do dinheiro e do Estado. Então,
enxugando tudo isso aqui, nós temos duas vias de atuação da política atual no Brasil, né? Que está na disputa pelo o cargo da presidência, né? Uma união de partidos de esquerda que tocam um viés mais social da social-democracia, né? O ideal é uma ideologia política que apoia a intervenção econômica e social do Estado para promover uma justiça social dentro de um sistema capitalista. É uma política envolvendo o estado de bem-estar social, sindicatos, regulações econômicas, assim promovendo uma distribuição de renda mais igualitária e um compromisso com uma democracia representativa. Né? Vem de centro e centro-esquerda. Né? Hoje é um bloco que defende essa ideologia, que quer que sim, que o Estado ajude mais as pessoas, porque nem todo mundo está na mesma condição. E é uma social-democracia que vai focar na ajuda dos menos favorecidos. Então, os partidos de esquerda visam ajudar aqueles mais necessitados, né? E o neoliberalismo, né, é a outra via direita, né, que é focada na política econômica, na economia do desenvolvimento, né, que é totalmente ligada à liberação econômica, abrir as portas dos países para importação e exportação, é a favor das privatizações, né, austeridade fiscal, desregulamentação, livre comércio, cortes de despesas governamentais, a fim de reforçar o papel do setor privado na economia. Então ele trabalha mais para correntes, para partidos políticos ligados a uma agenda mais de direita ou centro-direita, né? Ou direita, ou extrema-direita, que é o neoliberalismo, que é essa agenda mais focada na economia, né? Nas privatizações, né? No livre comércio. Entenda que um país ele precisa tanto abrir seus comércios, né? Seus produtos para venda e comércio, para trazer economia para o aumento do produto interno bruto, né? O PIB, né? Mas também não pode deixar o lado social de lado, né? O Estado como o Estado de bem-estar social, os sindicatos, para lutar pelos direitos trabalhistas, né? Regulação da economia, uma distribuição de renda mais igualitária, né? Tudo isso está dentro e quer a intervenção econômica e social do Estado para promover uma justiça social mais igualitária entre todas as pessoas de uma nação. Então entenda essas duas vias, né? Espero que isso sirva aqui como um gatilho para vocês pesquisarem mais sobre esses termos, não se deixar se iludir, falar que o tal sistema econômico é melhor que o outro, entendeu? Procurar países na qual esses sistemas foram trabalhados. Não existe um sistema sociopolítico econômico perfeito. Todos têm sua falha, como o capitalismo tem, como o neoliberalismo tem, como o socialismo tem, como o comunismo tem. Todos têm sua falha, mas precisa estar em equilíbrio, né? Tanto os interesses econômicos, aberturas de uma agenda neoliberal, tanto quanto uma agenda mais social-democrata, né? Uma agenda social-democracia, né? Na qual o Estado também possa ajudar aqueles que precisam. Investimento na educação, na saúde. Um país não cresce sem educação, não tem desenvolvimento sem educação. Então, quanto mais você corta verbas de faculdade, corta verbas da saúde, corta verba, como é que você pode apoiar
tais representantes que só pensam num nicho da sociedade, entendeu? Como que você pode apoiar? Você sendo pobre, você pode apoiar o corte dos seus direitos, enfraquecimento de direitos sindicais, dos sindicatos, direitos de trabalho, leis trabalhistas, entendeu? Como é que você pode apoiar? Entendeu? O pobre tem que votar em agendas, né, em agendas, em ideologias, em partidos que, de algum modo, possa estar ajudando ele a promover uma justiça social, mesmo dentro desse sistema capitalista, né? Pode estar fortalecendo o estado de bem-estar social, os sindicatos, regulações econômicas, distribuir uma melhor renda de forma igualitária para todos, né? Educação, saúde, não defender só um grupo, um nicho da sociedade, empresários. Eu sei que é importante os empresários que vão gerar empregos, né? Mas tem que ter as outras pessoas, entendeu? Você não desenvolve um país cortando verba de educação, né? Não investindo em educação, não investindo em saúde, não dá as condições de estudos iguais para filhos de pobres, filhos de pessoas de classe média ou filhos de ricos, né? Você não forma uma sociedade igualitária desse jeito. Então, fica esses termos para vocês pesquisarem. O neoliberalismo, né? Neoliberalismo, social-democracia, capitalismo, socialismo e comunismo. Tá ok? Um abraço aí do Mago Frater Paulo para trazer essas palavrinhas para abrir uma consciência pra gente aí, tá? Com gatilhos para poder fazer pesquisas mais aprofundadas. Depois vocês procurem autores, artigos, né, científicos, artigos políticos, né, livros de sociologia, filosofia, alguns autores que falam de capitalismo, ou de socialismo, comunismo, de social-democracia ou de neoliberalismo. Então tá os termos aí, cabe a vocês também fazerem a pesquisa de vocês. Tá ok? Um abraço, tudo de bom.